Fala pessoal, tudo bem? Você já ouviu falar do efeito cisne negro em projeções financeiras? Meu nome é Ricardo Giacomo Maluf e antes de qualquer coisa eu queria te convidar para se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber as notificações. Esse é um incentivo importante para que eu possa cada vez mais produzir conteúdo de qualidade por aqui. Tá legal? Então vamos lá, efeito cisne negro em projeções financeiras. E aí eu estou falando de dois assuntos que eu costumo me conectar bastante com eles, tanto a projeção financeira, que tem a ver aí com a minha história de vida, e o efeito cisne negro, que eu vou falar um pouquinho mais, tá? Então, projeção financeira tem bastante a ver com a minha carreira, né? Na minha carreira eu lidei com modelagem financeira praticamente toda ela aí, desde passagens pela PwC, Citibank, depois indo para Londres, né? Na própria Dorset, que é a empresa que eu fundei em 2010, e o efeito Black Swan tem a ver com um autor que chama Nicolas Nassim Taleb, um libanês, filósofo libanês, um cara incrível. Já vou contar um pouquinho mais. Então, quando a gente faz projeções financeiras, uma das coisas muito importantes que a gente precisa estar atento é que para chegar num resultado da projeção financeira, a gente precisa considerar muitas, mas muitas variáveis. O que significa isso? Significa que a gente está lidando com números ou com hipóteses que a gente não tem tanta certeza e a gente é obrigado a escolher, falar, não, isso aqui vai dar 5, a velocidade do vento vai dar 10, e você vai trazendo um monte de variável ali, mistura num caldeirão de variáveis, então você tem vários números, várias hipóteses misturadas e aí dá um resultado único, né? E a hora que você tem esse resultado único, a única certeza que você pode ter é que ele está errado, né? Porque você está olhando para o futuro, e projeção financeira é tentar acertar o futuro. A hora que você cria um cenário base, a partir do momento que você criou esse cenário base, a única coisa que você pode imaginar é falar assim, na mosca eu não vou acertar. Então, se eu não vou acertar na mosca, o que é interessante fazer? Pegar esse bolo de várias variáveis e começar a brincar com elas. Falar assim, não, eu vou mudar essa variável aqui e vou criar um cenário. Eu vou considerar a hipótese de que tudo acontece igual eu estava considerando no cenário base. Cenário base é aquele que talvez eu acredite mais que vai acontecer, só que eu mudo uma variável importante, que é o dólar, por exemplo, isso me dá o cenário 1. Aí eu vou lá e falo, não, agora eu vou partir da hipótese de que o dólar vai se manter, mas que o número de expansão de lojas não vai crescer a 30%, vai crescer a 50% e assim por diante. Então, você vai brincando com as variáveis e vai tendo várias possibilidades de resultado que são chamados de cenários. E quando você tem os cenários, uma coisa que eu acho que é importante fazer é considerar o imprevisível, né? E eu costumo falar isso com uma certa frequência. Tenho falado ao longo dos últimos anos, inclusive tenho vídeo falando isso. E às vezes eu sou um pouco chato, né? Porque eu viro para o empresário e falo, olha, você esqueceu de considerar aqui o evento imponderável. Ele, não, Ricardo, fica tranquilo. Não, peraí, ó, lê esse livro aqui, chama Black Swan ou Cisne Negro, do Nicolas Nassim Taleb. Ele fala de eventos imprevisíveis. Ele fala, não, Ricardo, deixa imprevisível. Imprevisível não... Deixa, eu estou ocupado com a minha operação, tenho muita coisa para fazer, não falar de imprevisível agora que é meio chato isso aí. E aí, falando um pouco aqui do Cisne Negro ou do Black Swan, o título em inglês, o Nicolas Nassim Taleb, ele tem uma teoria que ele fala que a história ela não rasteja, ela acontece em pulos, em sustos, né? Então, um grande susto muda a forma como a gente vive, muda a forma como a gente se relaciona, muda a forma como a gente pensa. Exemplo que ele cita aí na obra dele, que é o 11 de setembro. Ele fala assim, o 11 de setembro pegou a gente de surpresa, todo mundo ficou muito assustado e de repente Estados Unidos mudou sua política de imigração, relacionamento com outros países, relações diplomáticas com países árabes. Então assim, fica tudo muito diferente, as coisas tendem a mudar com base naquele evento que ninguém estava esperando. Então, resumindo bastante, um pouco nessa linha, e ele também dá outro exemplo, por exemplo, do tsunami, né? Ninguém estava esperando tsunami, e aí de repente vem aquela onda gigante, e depois disso fica todo mundo esperando a próxima onda. Aí não vem onda, né? Aí de repente, ou se não, fica todo mundo esperando o próximo ataque terrorista. E o problema é que o próximo grande susto que vem não é o mesmo susto que veio da última vez. É um outro novo susto, né?
e é imponderável, não tem como a gente saber. Então, é muito importante que a gente considere o efeito cisne negro, ou seja, o efeito do imponderável em projeções financeiras, porque se a gente não estiver considerando isso, a gente vai se ver num momento muito parecido com o que a gente está vivendo hoje, que é o momento do coronavírus, né? Esse vídeo está sendo gravado em abril de 2020, então eu inclusive tenho conversado até com alguns empresários que eu já estava falando, olha, o cisne negro, não sei o que, ele falou, não, tranquilo, e agora os caras falam, pô, Ricardo, não é que você falou do tal do cisne negro e tá aí, né? Eu falei, então não tem como evitar, a gente é suscetível a ter um susto no setor, a ter um susto na empresa, a ter um susto com os colaboradores, alguém pode ter um problema de saúde, você pode ter um susto com relação aos sócios, pode ter uma desavença com o dólar. Então são tantas variáveis que a gente não pode considerar que as coisas vão ser exatamente do jeito que a gente está prevendo que vai ser, porque com certeza não é esse o caso, né? Então eu acho que considerar o efeito cisne negro em projeções financeiras é algo absolutamente fundamental. Como é que você faz isso? Depende do que você pode considerar como imponderável, mas se você brincar com algumas variáveis e considerar ela imponderável, pode ser que você não acerte o susto, pode ser outro susto que venha, mas você pode acertar a forma como isso impacta a empresa, a forma como isso impacta fluxo de caixa ou rentabilidade. Então, eu acho que é muito importante a gente ter o pé no chão, lembrar que de fato a gente faz parte de algo maior que chama humanidade. E a história da humanidade, ela é cheia de sustos. Então, se você acha que você sai de casa e vai dar tudo certo, pensa de novo, porque é risco em cada esquina, tá? Tem um risco aqui, um risco ali, outro risco ali. Então você tem que sair consciente de que existem riscos, não desesperado, porque isso não ajuda em nada, mas pelo menos ciente. Fala, olha, pode ser que aconteça alguma coisa, preciso estar preparado para isso. Então a projeção financeira, ela deveria considerar dentre todos os seus cenários, pelo menos um cenário que considere uma coisa que não seja tão óbvia. Não precisa ser tão catastrófico como 11 de setembro, tsunami ou coronavírus que impacte a empresa de uma maneira brutal. Não precisa ser tão impactante. Ou sim, depende da forma, mas você precisa ter pelo menos um cenário que considera o não óbvio, que considera o susto, porque ele vai acontecer. Eu tenho certeza, a gente está falando em abril de 2020, eu tenho certeza que num futuro ou próximo ou distante, a gente vai olhar de volta para esse vídeo e falar, olha lá, aquele vídeo de novo, que coisa, né? Porque faz parte. A única certeza é que a gente o ser humano ele busca uma previsibilidade que não existe. O ser humano ele gosta de um certo nível de conforto e de uma normalidade que não faz parte do nosso mundo, não faz parte da nossa espécie ou da história da nossa espécie. Então, em vez de ficar brigando com isso, por que a gente não abraça a possibilidade das coisas não serem exatamente do jeito que a gente quer ou do que a gente gostaria e pelo menos considerar a hipótese do imponderável? Por quê? A partir do momento que você considera a hipótese do imponderável, ele acaba não sendo mal na hora que ele acontece. Obviamente que ele vai ser muito ruim, mas você já deixou uma reserva de caixa para isso, você já deixou um plano de contingência, você já deixou as pessoas avisadas, olha, se der um caos, vamos fazer aquilo. Então, na hora que está todo mundo desesperado e tal, todo mundo sabe qual que é a porta de saída, figuradamente falando aqui, qual a porta da saída do prédio, todo mundo tem que sair. O que fazer em momentos de caos. Então, muito importante, eu sempre considero aí o elemento Black Swan na hora que a gente está fazendo modelagem financeira, na hora que a gente está tentando prever o futuro, que no final do dia é o que a modelagem financeira, a projeção financeira busca fazer, de certa forma, pelo menos com relação às demonstrações financeiras, fluxo de caixa, demonstração de resultado do exercício, né? O balanço patrimonial faz parte das mudanças desses outros dois, mas principalmente DRE e fluxo de caixa. E caixa é sobrevivência, né? Então, a hora que a gente pensa projeção financeira, vários cenários, um elemento de possível, um imponderável, tipo um dólar passar de 5, como aconteceu agora, e não é um negócio comum em hipótese nenhuma, a gente fala, se acontecer isso eu tenho uma reserva, tal, a empresa vai sobreviver porque a gente já está prevendo. Se você não colocar isso num cenário, é possível
que uma empresa não sobreviva ou que o teu valuation não faça sentido e assim por diante. Não estou falando para considerar só o cenário ruim, eu estou falando para considerar também o cenário ruim, tá legal? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir aqui, comentar aqui embaixo, inclusive qualquer outro tema, se você tem uma visão diferente, fica à vontade, tá legal? Compartilha com quem você acha que possa se beneficiar. E é isso aí, espero que você esteja já inscrito no canal e aí a gente se vê nos próximos vídeos, tá legal? Valeu, até lá!